Bom, meu nome é Francisco José Labate Neto, sou popularmente conhecido como o meu apelido de Franco Labate, fui presidente da Associação Comercial de Sete Lagoas, no período compreendido de 2006 a 2010, mas a minha relação com a associação ela é anterior a isso, porque meu pai, meu avô, estão na associação desde 1938, ou seja, no segundo ano da fundação da associação. Meu avô foi diretor da associação em diversos cargos durante todo o período que ele morou aqui em Sete Lagoas. E meu pai, tá certo, ingressou em 1970, então ele ficou até 1970, por coincidência, tá certo, o vô Chichilo. Ele é Francisco José Labate, tinha apelido de Chichilo, veio da Itália com 16 anos no início de 1900 e depois ficou na associação nesse período. E meu pai, em 1970, Francisco José Labate Júnior, tinha apelido de Chico Labate, então ele era diretor, um dos sócios e diretor do grupo Calcete, lá junto com o auxiliador Antônio Pontes e Leonídio Pontes Fonseca. Ele entrou em 70 e foi presidente de 1990 até 1994, tá certo? E eu, tá certo, entrei em 1994, quando ele deixou a presidência, e fui presidente no período de 2008 até 2010. Então a nossa relação com a associação comercial é praticamente desde sempre. Então esse é toda a dedicação. Eu falei uma pergunta que as pessoas podem fazer. Por que ser presidente de uma entidade de classe da CI? Por que eu me dispus a ser presidente? Eu fui indicado pelo ex-presidente, irmão do Antônio Pontes, do Leonídio Pontes Fonseca, tá certo? Que era muito ligado à Federação, Minas, à FIENG, e fui levado, tá certo? Convidado por um ex-presidente anterior a mim, que era o Rômulo Avelar. Mas por que ser? Porque a ACI, de forma inconteste, sempre foi precursora do desenvolvimento de Sete Lagoas em diversas atividades, diversos empreendimentos que poucos conhecem e que a gente vai apresentar algumas delas. Um de nossos objetivos também, no meu caso, era abrir mais a associação, fazer com que o público pudesse compreender e saber o que realmente essa associação representava para Sete Lagoas. Esse objetivo seria como se fosse popularizar. E outra coisa, é trazer novos ramos de atividade para o núcleo da associação. Por quê? Quando a gente conversava a respeito de associação com as pessoas sempre traziam para a gente uma coisa que não era verdade, mas era o que estava, era a imagem que a associação tinha, que era um grupo fechado, tá certo? Que lutava pelos seus interesses, óbvio, todos os associados lutam pelos seus interesses também, mas não entendiam o que isso representava para a cidade como um todo. Bom, como eu não tenho meu pai vivo, infelizmente, eu queria só falar um pouquinho, algumas ações para contextualizar esse movimento da gente, do que é importante para a população, tá certo? Aí nós vamos falar o seguinte: o que foi feito, algumas realizações que foi feito na gestão dele, importantíssimas, que tem resultado até hoje para toda a população. Primeira coisa, uma delas, é a construção do quartel do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas. Foi feito com a iniciativa da Associação Comercial Sete Lagoas, ACI, e com o apoio do CDL, onde todos os recursos foram privados, ou seja, a Associação Comercial entrou com 80% dos recursos e a CDL com 20%. Qual o impacto disso? Além, obviamente, das atuações físicas, reais do Corpo de Bombeiro, que todo mundo vê,
Tem uma que a maioria das pessoas não sabe, que elas resultam em resultado financeiro para toda a população de Sete Lagoas, que com a vinda do Corpo de Bombeiros, a cidade de Sete Lagoas foi reclassificada nas companhias de seguro. Então, nós pagávamos, antes dos Corpos de Bombeiros, todos os nossos cidadãos seguros muito maiores do que hoje. Então, isso impacta até hoje. Outra, a implantação do CODEMA, que foi na gestão dele também, ajudou a maximizar os licenciamentos ambientais. Nós dependíamos de todos os nossos processos de licenciamento ambiental de empresa de irem para Belo Horizonte, para o Copan, na época, hoje é Supran. E outra coisa importante também, que nos beneficia muito, foi a gestão que a associação liderou, juntamente com o deputado Márcio Reinaldo, para a construção da duplicação da BR-040, tá ok? Houve um movimento muito grande da Associação Sete Lagoas, junto com o deputado Márcio Reinaldo, e nós levamos uma comissão para Brasília, com o presidente, na época, meu pai, Francisco Zelabate, né, Júnior, e com o presidente da FIEM, José de Alencar, e o presidente da Câmara foi também o Leônio Maciel, e junto com o deputado ficaram lá alguns dias reunidos com ministros e com deputados, senadores, tá certo, no Congresso, pleiteando isso, e assim foi feito, e conseguiram. Bom, tendo a indicação para o convite para se candidatar a presidente, eu tive que montar a diretoria. E o que nós buscamos? Trazer gente nova, trazer pessoas que fossem de outras empresas, que estivessem fora daqueles que eram da associação, porque aqueles a gente já contava com eles. A pessoa, quando entra na associação, dificilmente ela sai. Tá certo? Ela vai só acumulando, porque entende o que é associativismo, a importância disso, se envolve com aquilo, se apaixona com aquilo. Então, nós já podíamos contar com todos aqueles que já estavam na associação nas gestões anteriores. Aí buscamos trazer novos membros, novos representantes de empresas para a diretoria. Então, a escolha da equipe foi muito importante nesse momento, escolhemos uma equipe muito boa. E começando a trabalhar imediatamente para a sustentação financeira da associação, porque ela tinha uma dificuldade muito grande e nós conseguimos fazer isso através exatamente dessa ampliação do quadro de novos associados diferentes, de novos grupos, de outro tipo de foco de empresa, de outro tipo de grupo empresarial, e nós fizemos isso. Paralelamente, tão logo nós começamos isso, que nós precisávamos de receitas, além disso aí, além das associados, e nós tínhamos um prédio lá na Associação Comercial, que é na Rua Laçã Cunha 111, que é um ponto comercial dos mais importantes de Sete Lagoas. E nós tínhamos as lojas embaixo fechadas há anos, tá certo? Porque precisavam de reforma, nunca teve dinheiro, e o que nós fizemos? Nós procuramos um grupo de empresas, tá certo? Que nos trouxe um grupo de óticas, uns empresários, que se dispuseram a fazer toda a reforma da parte térrea e criarem ali 2 lojas, que são aquelas lojas que tem lá hoje, são muito boas, excelentes lojas, tá certo? E que desde a finalização da sua construção passaram a ter uma receita, cuja receita cobria todas as despesas administrativas da associação. Então, aqueles valores que eram dos associados, da contribuição associativa, nós passamos a fazer caixa, que foram permitindo a gente fazer algumas realizações importantes. Esse aumento de associados, aí passou tudo vai acontecendo para frente, vamos falar assim. Nós passamos a ser mais conhecidos na cidade, mais respeitados, mais procurados, tá certo? E nesse período, nesse momento, nós passamos a ser convidados a praticamente todos os conselhos municipais importantes, tá certo? Conselho de Desenvolvimento, CODEMA, Conselho do SAI, quer dizer, eu cheguei a ser presidente do Conselho do SAI na gestão de Laírson Couto lá, ok? Fomos para o Conselho do Curador da FEM, da Fundação Educacional Monsenhor Messias, Conselho da FAPED, que é um órgão que quase ninguém conhece em Sete Lagoas, que é uma das coisas mais importantes que tem aqui, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento, que apoia a pesquisa no Brasil inteiro, tá certo? E aí fomos também para o Conselho Fiscal da Federaminas, tá certo?
e também com plano diretor também. Com a estabilidade, com a abertura da associação, com os novos setores econômicos, tá certo? Possibilitou também a estabilidade, não só a estabilidade financeira, mas também que a gente pudesse fazer todas essas representatividades. Por exemplo, aí nós fizemos o quê? A reforma da sede, ok? A reforma da sede, ela não só da parte de baixo, mas da parte superior também, permitiu que a gente tivesse um número de salas suficiente para atender nossos associados. E começaram as demandas e novas criações. Nesse momento, foi criado um grupo importantíssimo, que é o grupo Criar com final H, ok? Que é um grupo de 25 diretores de RH das maiores, de grandes empresas, pequenas e médias também, de Sete Lagoas, que buscaram, ao longo do tempo, com reuniões mensais, priorizar o desenvolvimento tanto em relação às modernidades das atividades desses RH. E isso funcionou, isso também teve uma participação muito importante, porque quando nós iniciamos, nós pegamos a nossa equipe lá eram só a secretária Fátima e o nosso conselheiro, diretor jurídico, que era Dr. Aristide Cabral de Souza, o famoso Dr. Souza, que tem um livro maravilhoso sobre associação comercial, indico para vocês lerem, quem tem a história toda lá. E nesse momento nós precisávamos, não adiantava a gente ficar só do jeito que estava, um voluntário como eu, tá certo? Com as suas atividades, para fazer toda a execução da continuidade da associação comercial. Nesse momento nós tivemos a felicidade de acharmos e podermos contratar a nossa superintendente atual, na época ela é gerente, ela foi contratada como gerente de atividades da CI, que é a nossa Heloísa Frois, que hoje também é vereadora, né? Mas continua como superintendente da Associação Comercial de Sete Lagoas. E a Heloísa foi uma das precursoras, uma das que mais trabalharam para esse grupo criar, funcionar. E, veja bem, 25 empresas no RH. A divulgação disso, tá certo? Nos trouxe mais associados, tá certo? E aí vai crescendo, ok? Bom, aí vem, e o que nós vamos fazer daquilo que eu falei no começo? Criar uma associação que fosse ser popularizada. Nós resolvemos trazer para dentro da associação atividades que não são dela, teoricamente não são dela, mas fazem parte do fomento das atividades da cidade. Então nós começamos a atuar em áreas específicas, esporte, turismo, reuniões de agenda de turismo também, de educação principalmente, cultura, ok? Então, primeiramente, vamos falar só sobre esporte. Nós tivemos, nesse momento, eu consegui, com a felicidade de conseguir 2 voluntários. Um deles era membro da diretoria, que era o Zé Carlos da Silva, que é dono, proprietário lá do Hotel Sete Lagoas, que é muito ligado na área de automobilismo, e também o Thomas Albar, que tinha sido gerente geral das Águas do Treme, e que é consultor e professor, não, e palestrante do Sebrae, pessoa extremamente competente, Thomas Albar. Os dois abraçaram a associação para cuidar de atividades relacionadas ao esporte. E através deles nós conseguimos fazer talvez um dos grandes eventos que teve em Sete Lagoas durante 3 anos seguidos, que foi trazer para Sete Lagoas os ralis de velocidade, tanto com a Federação Mineira de Automobilismo no primeiro ano e da Federação Brasileira de Automobilismo, quando tendo sucesso no primeiro ano com o Rally Mineiro, né, vamos falar a etapa do Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro do ano seguinte, e nos 2009 e 2010 foram realizadas também aqui em Sete Lagoas, com muito sucesso e com um movimento absurdo. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem Rally de Velocidade, Rally de Sete Lagoas 2008, Rally de Sete Lagoas 2009 e Rally de Sete Lagoas 2010, vocês vão ver
a grandiosidade desses eventos, sendo que o de 2009 nós ainda tivemos nós ainda tivemos uma coisa interessante, que foi o recorde brasileiro de rally de velocidade, que foi batido aqui na saída de Sete Lagoas para Araçaí, através do piloto Palmeirinha, que é o apelido dele, mas na verdade ele é um cara, ele é o ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, e ele é piloto ele é muito multimilionário, vamos falar assim, e é piloto de provas internacionais. O Palmeirinha bateu o recorde aqui com 245,7 km por hora na reta de Araçaí, em estrada de terra. É um absurdo. Bom, essas nossas etapas de rally, vocês podem consultar, foi um marco aqui na cidade. Aí pergunta, por que não continuou? Por dois motivos, eu quero registrar isso aqui. Uma, com as dificuldades que a gente teve com o CODEMA, que queria nos exigir um licenciamento ambiental anual, sendo que nós tínhamos tratado com eles que seria um licenciamento único, tá certo? E cumprido as premissas, tá certo? Os condicionantes da prova, que era limpeza da área, aquela coisa toda, automaticamente seria feito no ano seguinte. Então a gente ficou com dificuldade de programar, junto com a Federação Brasileira de Automobilismo, novos eventos, porque a gente não tinha segurança se ia ter licenciamento ambiental aprovado ou não. Esse foi um dos motivos, outros foram as mudanças da economia também, que dificultaram também as provas de rally no Brasil inteiro. Bom, e ainda nessa área de esporte, nós tivemos, nesse mesmo período, tá certo, uma prova muito bonita, que foi a prova de mountain bike, que foi feita com a participação e a administração tanto do Thomas como do Zé Carlos, como também do grupo de artilharia antiaérea 4º GAI. Bom, continuando um pouquinho ainda além na parte de esporte e turismo, nós também fizemos também um negócio bacana, que foi a primeira exposição, sempre alguém que foi primeiro, a exposição de carros antigos e exóticos, tá certo, aqui em Sete Lagoas, que não é um encontro de carro antigo, foi uma exposição que nós trouxemos juntamente com os clubes de carros antigos, trouxemos alguns carros bastante bacanas para isso aí, tá ok? E nessa área ainda também, da área de turismo, nós tentamos fazer, fizemos, aliás, um pré-projeto para o Autódromo de Sete Lagoas e o projeto muito importante, que é o projeto turístico da Cascata, onde nós estaríamos trazendo para aqui uma entidade, naquele momento a entidade convidada com autorização do prefeito era o SESC, para que fosse construído ali um centro do SESC, com centro de convenções, hotéis, toda uma infraestrutura turística lá no Parque da Cascata. Isso aí ficou com a prefeitura para continuar e não continuou. Na parte da cultura, naquele ano, no período nosso, nós conseguimos aprovar um projeto de incentivo à cultura do Estado de Minas Gerais, juntamente com o apoio da Vanessa, do CDL, e para o Coral Dom Silvério fazer a reforma total na época, tá certo, do prédio, com colocar elevador, acessibilidade, poltronas, equipamentos, instrumentos musicais para orquestra que lá existiu naquele período, tá certo? E principalmente o apoio financeiro para manter o coral em atividade durante 60 meses, tá ok? Isso foi uma atividade muito legal. E nós fizemos também a campanha também interna dentro do coral para comprar o piano de cauda que lá hoje existe no palco, tá? Bom, eu acredito o seguinte, que não existe nenhuma possibilidade de desenvolvimento, isso é pensamento meu, não existe nenhuma possibilidade de desenvolvimento de lugar nenhum, de atividade nenhuma, sem que esteja primeiro a qualidade da educação. Sem isso, pode esquecer. Nós não vamos continuar, o Brasil vai continuar do jeito que está, rodando, nós não temos educação. E visto isso, nós criamos, na nossa associação, fizemos um estudo da educação em Sete Lagoas e criamos também um projeto, chamado Projeto 6, Socioeducativo Integrado, que visava, ao longo do tempo, a gente chegar a termos todos os alunos das escolas municipais usando um segundo turno para termos como se fosse uma escola de horário integral, ocupando espaços que tinha em Sete Lagoas. Fizemos um convênio com o Unifem, através do reitor Bahia, que aceitou maravilhosamente a ideia,
e criamos esse projeto lá dentro, e ele funcionou durante 2 anos, tá certo? Com apoio da IVECO, apoio financeiro dentro da lei do FIA, do Fundo da Infância e Adolescência, e nós conseguimos manter lá 300 alunos, 150 de manhã e 150 à tarde, fazendo atividades lá, atividade de cultura, de aulas de inglês. Nós trouxemos para cá também o Luciano Lana, e ele, nós que eu falo associação, e eles estudavam no Luciano Lana, eles faziam aula de digital, né, vamos falar até digital, esportes, e também atividades culturais durante o contraturno. Isso funcionou durante 3 anos e foi apoiado pela IVECO no primeiro momento. No momento que nós apresentamos para a IVECO o que era o planejamento, o que era o programa, tá certo? Eles aprovaram imediatamente. Nós saímos da reunião com a atividade aprovada. Pegávamos os meninos em atividade em locais mais carentes, de acordo com a Secretaria de Assistência Social, e levávamos esses meninos com o apoio da TURI também para a Unifem, para os prédios da universidade, e lá eles tinham aquilo lá. Olha, a gente via, eu fui nas formaturas, tá certo? E emocionado muito, claro, você vê a transformação desses meninos. Tem meninos que nunca tinham vindo ao centro de Sete Lagoas, que estavam dentro daquela realidade deles. A partir do momento que eles ficaram ali, eram de 6 em 6 meses, tá certo? A gente tinha encerramento das atividades do semestre, você via a transformação do olhar dos meninos. Eles estavam vendo uma nova realidade, vendo a possibilidade que eles têm na vida de se transformarem, tá certo? Através da educação, através da cultura. E isso, eu tenho certeza, que ali passaram por ali ser quase 1.200 jovens, tenho certeza que esses aí serão enormes, maravilhosos cidadãos, porque eles conseguiram ver uma realidade que transforma. A educação transforma, batem nisso o tempo todo. Eu acho que a gente, de repente, podemos até, tá certo, no futuro, tentar voltar com esse projeto, que é muito interessante. Sócio-educativo integrado. Precisamos muito do apoio que não tivemos na época do Conselho Municipal da Criança e Adolescente para qualquer atividade nesse assunto. Nós só conseguimos fazer isso porque, em determinado momento, o próprio Conselho estava boicotando o projeto, e nós tivemos a intervenção do Dr. Edilson, que era o juiz da Infância e Adolescência, e ele chegou numa reunião e fez com que o Conselho cumprisse a sua obrigação de manter a atividade do Projeto SEI, Socioeducativo Integrado, em atividade. A escolha do sucessor, uma das coisas mais difíceis que tem na associação é achar um sucessor. E eu tive a felicidade de conseguir que o Eduardo Rocholi sucedesse a gente, dentro mais ou menos do mesmo espírito, tá certo? De expandir a associação para os diversos setores. Nós tivemos um trabalho conjunto que começou comigo, que nós fizemos a associação financeiramente muito ativa e com um caixa muito bom, e ele continuou com isso, com um caixa muito bom, e isso resultou de quê? Na possibilidade de nós adquirirmos a sede nova, tá certo? A ação dos 2 mandatos, meu e do Eduardo Rocholi, resultou na compra, da aquisição, que depois foi continuada, obviamente, com um trabalho muito excelente do Flávio também, tá ok? Bom, uma atividade que eu gosto muito de dizer rapidinho, o que nós tivemos uma atuação, tá certo? Muito importante nas audiências públicas que fizeram com que a fábrica de cimento Brenan, hoje Cimento Nacional, pudesse ser aprovada a sua instalação aqui em Sete Lagoas. Existia uma dificuldade muito grande e foi um embate muito importante que nós tivemos nas audiências públicas para isso. Agradecimento. Eu quero agradecer rapidamente, certo, a todos os membros da minha diretoria, tá certo? Eu não vou citar o nome aqui, senão vai faltar alguém. Até estão aqui, vai ficar muito longo. Mas também, principalmente, dos voluntários. Nós tivemos três voluntários muito importantes, tá ok? O Thomas Albar, o Zé Carlos da Silva, que nós já citamos anteriormente, e hoje a Andresa. A Andresa hoje trabalha comigo, mas ela estava na frente da FEM, e ela que coordenou tem que dar valor, todos os trabalhos relacionados ao projeto socioeducativo integrado, foi ela que coordenou. E também, importante ressaltar, porque às vezes esquecem dela, ela que coordenou
toda a reforma do Teatro Redenção. Então ela fez a aprovação dos projetos todo e coordenou tudo isso. O que acontece? Nós podemos deixar um momento especial para agradecer o Dr. Souza, que foi um marco dentro da associação e foi o mentor de muitas coisas que nós tivemos lá, e com o apoio dele, com os estudos dele, com o conhecimento dele, nós só pudemos fazer com esse apoio dele. Então um agradecimento especial à memória do Dr. Souza. Bom, o que nós queremos, o que a gente pretende para nova perspectiva, o que a gente imagina que poderia ser, a associação poderia fazer ou continuar fazendo, e está fazendo, através das gestões posteriores, o Zé Roberto, uma gestão maravilhosa, a Valéria também com a gestão maravilhosa. Mas eu gostaria muito de ressaltar isso, uma coisa importante. Eu entendo que a associação comercial é uma fomentadora do desenvolvimento. Então, ela fomenta uma atividade e faz com que essa atividade, e é importante que isso seja feito, crie suas próprias pernas. A gente está sempre procurando novas coisas para fazer, novas coisas para fomentar. Então é importante. Nós temos hoje diversos grupos, tá certo, que iniciaram, saíram, criaram próprias pernas. Temos hoje grupos que lá dentro estão. Nós temos o exemplo do Grupo Helenas, que é conhecido nacionalmente, maravilhoso. Tá certo? Mas é da instituição fomentar e fazer com que seus filhos, num determinado ponto, como os nossos, possam cuidar da sua vida com as próprias pernas. Isso é o que eu espero. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e termos sido participantes dessa maravilhosa associação Sete Lagoana, ACI, Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas. Um abraço para vocês e muito obrigado.